Aleluia. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao Aleluia. seu amor. Glória a Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Boa noite. Paz. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Chegaram a ver o vídeo passado que eu fiz do alerta? Que muita gente recebeu? Vocês, aquelas que viram o vídeo anterior, perceberam que na volta de Jesus não vai ter um aviso antes? A palavra fala de toque de trombetas, que haverá, mas eu creio que esse toque terá já na volta de Jesus. Não vai ser antes para se preparar. Aquele aviso que teve alerta em vários celulares é para a gente se preparar a uma possível tempestade, que no fim diz que não foi verdadeiro, que invadiram lá, né, a questão de sistemas e acabou acontecendo. Mas tudo bem, isso aí acontece mesmo, né? Agora com Jesus não é engano, certo? Como é que estão? Como é que está a sua família? Como é que estão seus filhos? Como é que está o marido? Como é que está a esposa? Como é que está a sua casa? Está conseguindo fazer a faxina, a limpeza espiritual? Porque a gente limpa, né? Limpa a mesa, limpa a pia, limpa a louça. Faz o geralzão, né? Daquela limpeza mesmo, onde nenhum demoninho da sujeira se esconda. Porque existe o espírito mulumbento que eles falam que eles gostam de uma sujeira. Eles amam, principalmente quando a pessoa acumula muita coisa, né? E fica aquele mofo, aquela coisa lá embolorando. Eles amam ficar nesses lugares, né? E sempre a gente tem que estar fazendo uma faxina, né? Entrou jogo de mesa novo, sai o jogo de mesa velho. Entrou um jogo de sofá novo, sai o sofá velho, né? Ai, vamos guardar. Guardar para quê? Se nós vamos sair daqui, vamos embora morar com Jesus e nada disso nós vamos levar. Tá bom? Então eu pergunto para vocês, estão firme? No mundo espiritual é a mesma coisa. Tem que fazer a limpeza. Temos que pôr a casa em ordem. Temos que pôr a nossa casa espiritual limpa na presença do Pai. Abençoando nossos filhos, que eles nasceram para ser vencedores, que eles são bênçãos, que o inimigo não tem poder sobre eles, né? Aqueles que tiver filhos doentes em casa, aqueles que tiver filhos que estão na rua, dependência química com alcoolismo, marido ou esposa, em nome de Jesus que sejam libertos. Que o que tem autoridade é o nome de Cristo. Não é em nome da Leia, não é em nome de Joana, não é em nome de Maria, não é em nome de Pedro, é Jesus. É Ele, toda a autoridade. O inferno estremece quando vê o nome de Jesus. Mas, para a gente falar no nome de Jesus, nós temos que ser o que dele? Filhos. E você só é filho quando confessa Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua casa, da sua vida. Daí você é filho. Daí você pede ao Pai e o Pai responde no tempo certo e na hora certa. Porque se ele der a benção antes, aí dá problema. Eu sempre gosto de fazer uma comparação de carteira, né? De motorista. Primeiro ganha o carro para depois fazer a carteira. Não existe isso. Primeiro se faz a carteira para depois adquirir um carro, né? Nós não podemos andar na presença de Deus ilegalmente. No mundo espiritual, principalmente se você entrar para guerrear no mundo espiritual e você não está com a espada e não exerce, né, o que está escrito nessa espada, que é a Bíblia, fica difícil de você guerrear. O inimigo se levanta contra você. E não é difícil. Servir a Deus, eu creio assim, que tem que ter uma postura, tem que ter uma posição. A gente se posiciona com tanta coisa, a gente se posiciona com política, a gente se posiciona com futebol, a gente se posiciona com o que quer comer, mas na hora de se posicionar com a palavra de Deus, a gente fica se encolhendo. Ai, tá frio, pastor, eu não vou na igreja. Ai, tá chovendo, eu não vou. Ai, tá isso, mas quando tem um futebol, você que é torcedor, você não se importa que esteja chovendo e que esteja frio. Você vai. Há uma festa, um churrasco.
né? Nós temos que começar a parar e pensar, porque está chegando a hora. E não vai ter esse alerta, não. O alerta já está na palavra de Gênesis e Apocalipse. Quem lê sabe. Ah, minhas amadas, guerreie pelos seus filhos, pela sua casa e sua família. Guerreie pela vida deles. Em nome de Jesus, guerreie. É muito difícil, né? É complicado, às vezes a gente até tá cansada para isso. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo, é Ele que nos dá força, é Ele que nos anima. Abençoe eles. Declare todo dia, todo dia, todo dia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Aos únicos. Não tem esquerda e nem direita. É reto, é em frente. É isso. É desse jeito que tem que ser. Vamos caminhar. Firme e forte. Como é que foi o dia de vocês hoje? Foram à igreja? Foram adorar o Senhor com os irmãos no templo? Hoje foi dia? Todas as igrejas que fazem, são tradicionais na ter culto de manhã e ter culto mais tarde. Às 5, às 6 horas da tarde. A minha igreja é assim. E na quinta-feira, nós temos culto de cura e libertação. Cura da alma, de sentimentos e libertação. E toda quinta-feira. E domingo temos 2 cultos. Eu não vou faltar. Não vou ficar assistindo futebol. Não vou ficar assistindo novela. Não vou ficar assistindo série. Isso não vai salvar meus filhos, não vai salvar minha casa. E Deus tem bênção para nos entregar. Ele só vai dar aos seus filhos. Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado. Tá ficando, como dizem em um ditado que diz, está estreitando a coisa. Os sinais estão vindo. O que está na Bíblia está se cumprindo. Coisa que foi escrito há anos, há muitos anos atrás, está na Bíblia e está acontecendo hoje. Então está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Eu separei uma leitura aqui para nós. Vamos ler? Versículo 4. Eu ia ler só um. Na verdade, não foi, perdão, é capítulo 4. Eu ia ler só um versículo, mas eu resolvi ler mais adiante. Então vamos lá. Começamos no capítulo 4, versículo 1 em diante. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tens. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis em luta e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjar em vossos prazeres da carne. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tá entendendo? Aqui ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se vossos risos em pranto e as vossas alegrias em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor,
e eles vos exaltará. Se humilhe, chore na presença de Deus. Rejeitai, resisti ao diabo e ele fugirá. O que é resistir ao diabo? O que é resistir, pastor, ao diabo? É não fazer os desejos da carne. Mentir, enganar, roubar, machucar o próximo, ferir, julgar o próximo. É ter dentro de você o fruto do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Não pegue nada que não é teu. Se pega, se você quer, se tem vontade, peça, converse. Entendeu? É desse jeito mesmo. Ah, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós podemos buscar a perfeição. E a primeira coisa que a gente vai buscar é não julgar o próximo, não condenar ninguém. Não condene as pessoas. Elas já estão sendo tão julgadas pelo mundo. Sabe? Elas já estão sendo tão humilhadas. Elas já passam por tantas humilhações. Vamos vigiar com as coisas que nós falamos e o que nós fazemos da nossa vida. Vamos buscar adorar a Deus no templo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Vamos ouvir Ele, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Às vezes a gente julga tanto nossos filhos por atos que eles fazem errado, algumas coisas que eles cometem que não nos agrada, mas nós também erramos. Nós também erramos. Vamos orar pelos nossos filhos, vamos abençoar eles. Eu e minha casa vou servir o Senhor. Eu sou serva do Deus vivo. Eu creio. Sabe, eu estava hoje no culto e eu sou pastora, mas eu tenho um pastor acima de mim. E todos nós somos assim. A gente vem vindo, né? E eu gosto muito de conversar com ele. Uma pessoa muito sábia. E nós precisamos ter uma cobertura espiritual. Ninguém se mete em alguma situação sem ter uma cobertura, né? E eu gosto muito porque hoje ele trouxe uma palavra muito boa, muito assim, sabe? Que alimentou a minha alma. Eu fui no culto da manhã e fui no culto da noite. Nossa, pastora, a senhora vai nos dois cultos? Sim, quando só se acontecer uma coisa muito séria. Eu não fico em casa assistindo TV, não. Eu prefiro estar lá adorando a Deus. E prefiro pegar a palavra que sai do altar, que é o nosso alimento, do que ficar pegando coisinhas assim, sabe? Jogada ali, jogada aqui. Não, eu pego do altar e medito sobre essa palavra. E a presença do Espírito Santo foi muito grande. Eu fico muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Não estou endeusando o meu pastor, mas eu fico feliz de saber que eu estou no lugar onde o Espírito Santo tem liberdade. E o que sai do altar é alimento para nós. Amém? Então, Tiago 4. Vocês têm Bíblia em casa? Abra lá. Leia do capítulo 1 até o final. Ali fala do pecado da carne. Quem ama o mundo, quem ama o pecado, não é amigo de Deus. Tem gente que escolhe. Ai, pastor, é meio assim, meio... Não tem meio assim. Não existe nem o tal muro. Muita gente fala, estou em cima do muro. Não existe esse muro. Nem no mundo espiritual existe esse muro. Entendeu? Fazem muita piada, muita brincadeira com a palavra de Deus. O que existe na palavra de Deus é sim, sim, não, não. Passou disso, é de procedência maligna.
Ponto. Então é você dizer sim para Deus. É sim. Não para Deus. Então sim vai para o outro lado. Queremos ter vitória. Queremos vencer essa guerra. É sim para Deus. Não troco. Não troco nada no dia da adoração ao meu Deus. Não troco. O inimigo fica muito bravo. Não tô nem aí para ele, né? Não tô nem pra... Meu Deus é o grande El Shaddai, então tô tranquila, tô de boa. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, vamos orar. Senhor meu Deus, como o Senhor diz na tua palavra, é sim, sim ou não, não. Como o Senhor diz também na sua palavra, se nós somos amigos do mundo, concordamos com o pecado, o Senhor não é nosso, o Senhor não é nosso amigo. O Senhor nos rejeita porque o Senhor não aceita o pecado. Pai, estamos entrando na tua presença para que o Senhor nos ajude, nos dê força para a gente vencer essa batalha. Nós estamos aqui guerreando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Senhor, nós oramos no nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguém doente em casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor fez no passado, o Senhor faz no presente, o Senhor vai fazer no futuro, eu sei. Porque o Senhor é Deus presente em todo o tempo. Cura os nossos filhos. Cura o marido ou cura a esposa. Pai, em nome de Jesus, liberta, Pai. Qualquer aliança, pacto. Ah, Senhor, nós quebramos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Satanás e seus demônios, ouça bem. Nós estamos numa guerra contra você. E o nosso general é Cristo. Sai da nossa casa, sai da nossa família. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa a despensa de cada família. Que nunca falte o alimento. Senhor, abençoa o trabalho de cada um. Guarda a nossa casa, guarda nossos filhos. Eu creio, Pai, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que essas famílias que estão sendo aqui representadas pelas suas mães e pais também declarem que a casa deles, ele ou ela, a casa deles servirá ao Senhor. E que a bênção venha sobre cada família que tem te buscado, Pai. Que o Espírito Santo pegue as lágrimas de cada mãe e leve diante do trono, Pai. Em nome de Jesus eu oro. E eu já agradeço. Amém? Amém, amado? Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. Que a paz fique com todos vocês. Em nome de Jesus.